Imaginem um país onde 50% de todos os gorilas das montanhas do mundo vivem livres na floresta. Um lugar onde homens podem legalmente ter 10 esposas e isso é considerado normal. Onde existe uma ilha de apenas 0,49 hectares com mais de 500 pessoas vivendo, uma das mais perigosas e superlotadas do planeta. Um país que já foi governado por um dos ditadores mais brutais da história, Idi Amin, que matou mais de 300 mil pessoas, mas hoje vive um renascimento econômico impressionante. Onde nasce o Rio Nilo, o rio mais longo do mundo e onde existem montanhas cobertas de neve no meio da África Equatorial. Estamos falando de Uganda, a pérola de África. E hoje vocês vão descobrir segredos chocantes que Hollywood escondeu, tradições que vão explodir sua mente, e uma realidade tão intensa que parece ficção científica. Uganda não é apenas um país africano comum, é literalmente a pérola de África, como Winston Churchill a chamou em 1908. Localizada no coração da África Oriental, esta nação sem litoral esconde um dos segredos geográficos mais impressionantes do planeta. Aqui nasce o Rio Nilo. Sim, o rio mais longo do mundo, 6.650 quilômetros, começa sua jornada épica bem aqui, nas águas cristalinas do Lago Vitória. Mas Uganda é muito mais que geografia, são 241 mil quilômetros quadrados de pura diversidade natural. Das montanhas Venzo, chamadas de Montanhas da Lua pelos antigos, com picos nevados a 5.109 metros de altitude, até florestas impenetráveis que abrigam criaturas que quase foram extintas. Este país conseguiu manter 50% de todos os gorilas das montanhas do mundo vivos e protegidos, quando o resto da humanidade quase os destruiu completamente. Preparem-se para conhecer os verdadeiros reis de Uganda, os gorilas das montanhas. Existem apenas 1.000 destes gigantes magníficos em todo o planeta, e Uganda abriga metade deles na floresta impenetrável de Bvindi. Estes não são gorilas comuns, são criaturas de 200 quilos que compartilham 98% do DNA humano, vivem em grupos familiares complexos, e cada um tem personalidade única. Mas aqui vem a realidade brutal. Para ver um gorila das montanhas, vocês pagam $700 por uma hora de observação. É um dos safaris mais caros do mundo, mas também mais emocionantes. A regra é rigorosa. Máximo 8 pessoas por grupo, distância mínima de 7 metros, sem flash, sem movimentos bruscos. Por quê? Porque estes gigantes podem pegar doenças humanas e morrer. E cada gorila morto é uma tragédia irreversível para a espécie. A história de Uganda tem um capítulo tão sombrio que Hollywood fez filme sobre ele. Entre 1971 e 1979, Uganda foi governada por Idi Amin Dada, um dos ditadores mais brutais da história humana. Este homem, que se autoproclamou o último rei da Escócia, matou entre 100 a 500 mil pessoas em apenas 8 anos. Expulsou toda a população asiática, 80 mil pessoas, em apenas 90 dias, destruindo a economia do país. Amin chegou a declarar que era um dos reis de Uganda e que comia carne humana. Forest Whitaker ganhou o Oscar interpretando este monstro no filme O Último Rei da Escócia. Mas a verdade é ainda mais aterrorizante que o cinema mostrou. Depois da queda de Amin, Uganda mergulhou em guerra civil, genocídio e AIDS. Mas aqui vem o milagre. Desde 1986, sob o governo de Yoweri Museveni, Uganda ressurgiu das cinzas como uma fênix africana. Uganda é literalmente uma torre de Babel africana. Imaginem um país menor que o estado de São Paulo com mais de 50 grupos étnicos diferentes e 70 idiomas. É uma diversidade cultural tão intensa que cada região parece um país diferente. O grupo dominante são os Baganda, que tem até uma monarquia própria, o Reino de Buganda, dentro de Uganda. O rei deles, chamado Kabaka, governa 6 milhões de pessoas e tem um palácio real em Kampala. Mas o mais impressionante são as tribos extremas, os Ik, que vivem isolados nas montanhas e desenvolveram uma cultura de sobrevivência tão intensa que inspirou antropólogos do mundo inteiro. E os Karimojong, guerreiros nômades que ainda vivem como seus ancestrais há 1000 anos, com rituais de iniciação que envolvem roubo de gado e combates rituais. E agora vamos ao tópico mais polêmico de Uganda, a poligamia. Aqui,
Um homem pode legalmente ter quantas esposas quiser, e isso é não apenas aceito, mas celebrado culturalmente. Em Uganda, 20% dos homens têm múltiplas esposas, e alguns chegam a ter 10 ou mais. Mas não pensem que é só luxúria masculina, existe um sistema social complexo por trás disso. Nas comunidades rurais, mais esposas significam mais filhos, mais mão de obra, mais status social e mais segurança na velhice. Cada esposa tem sua própria casa, seus próprios filhos e muitas vezes suas próprias plantações. O homem é responsável por sustentar todas, e isso exige recursos consideráveis. Mas aqui vem o choque cultural. As próprias mulheres muitas vezes preferem ser segunda ou terceira esposa de um homem bem-sucedido do que única esposa de um homem pobre. Preparem-se para conhecer um dos lugares mais insanos do planeta, a Ilha Mijingo. Esta rocha de apenas 0,49 hectares, menor que um campo de futebol, abriga mais de 500 pessoas. É oficialmente uma das áreas mais densamente povoadas da Terra. Localizada no Lago Vitória, esta ilha minúscula é disputada por Uganda e Quênia, mas controlada por pescadores que vivem em condições apocalípticas. Não tem saneamento básico, água potável ou eletricidade confiável. As casas são barracos de zinco empilhados uns sobre os outros. Crimes, violência e doenças são constantes. Mas por que alguém viveria neste inferno? Porque o lago ao redor é rico em peixe. Os pescadores ganham até $300 por mês, uma fortuna para padrões locais. É literalmente um faroeste aquático onde pessoas arriscam tudo por uma chance de sobrevivência. A infraestrutura de Uganda está passando por uma revolução silenciosa que poucos conhecem. Com investimentos chineses e crescimento econômico de 6% ao ano, o país está se modernizando rapidamente. Kampala tem trânsito caótico que faz São Paulo parecer organizado, mas estão construindo viadutos, melhorando estradas e expandindo aeroportos. O mais impressionante é a energia. Uganda gera 85% de sua eletricidade através de hidrelétricas, principalmente das cataratas de Owen no Nilo. Mas aqui vem a realidade crua. Apenas 28% da população rural tem acesso à eletricidade. Internet móvel é barata e amplamente disponível, mas internet fixa é luxo de poucos. O transporte público são os famosos matatus, vans lotadas que desafiam todas as leis da física. O sistema educacional de Uganda é um paradoxo fascinante. Por um lado, o país oferece educação primária gratuita para todas as crianças, um feito impressionante para um país africano. Por outro lado, a qualidade é extremamente desigual. Nas cidades, existem escolas internacionais de alto nível que competem globalmente. No interior, professores mal treinados ensinam 80 alunos por sala em prédios sem eletricidade. Uganda tem 45 universidades, incluindo a histórica Universidade de Makerere, fundada em 1922 e considerada Harvard da África. Mas aqui vem o dado chocante: 75% dos jovens abandonam a escola antes de completar o ensino médio. O motivo? Pobreza familiar, gravidez precoce e necessidade de trabalhar para sobreviver. O sistema de saúde de Uganda conta uma história de extremos dramáticos. Este é o país que foi devastado pela AIDS nos anos 80 e 90, chegando a ter 30% da população infectada. Mas também é o país que criou uma das campanhas de prevenção mais bem-sucedidas da África, reduzindo a taxa para 6%. Hospitais públicos são gratuitos, mas condições são precárias, faltam medicamentos, equipamentos e profissionais qualificados. A expectativa de vida subiu de 43 anos em 1990 para 63 anos hoje, um progresso impressionante. Mas malária ainda mata milhares por ano, especialmente crianças. O mais chocante: Uganda tem apenas um médico para cada 25 mil pessoas. Para comparação, o Brasil tem um para cada 400. A gastronomia ugandense é uma explosão de sabores que poucos estrangeiros conhecem. Prato nacional é o matu, bananas verdes cozidas que são servidas com molho de amendoim, carne ou peixe do lago. Parece simples, mas é viciante. O pocho,
uma espécie de polenta feita de milho, é a base da alimentação de milhões. Mas aqui vêm as iguarias exóticas. Cupins fritos são considerados uma delícia e custam mais caro que carne bovina. Gafanhotos tostados são vendidos nas ruas como pipoca. E o luvombo, comida cozinhada em folhas de bananeira, é um ritual culinário que leva 8 horas para preparar. A bebida tradicional é o varagi, uma cachaça local feita de banana que pode derrubar um búfalo. A economia de Uganda está vivendo um renascimento que surpreende analistas mundiais. Crescimento de 6% ao ano por uma década, inflação controlada e descobertas de petróleo que podem transformar o país numa potência regional. Foram descobertos 6,5 bilhões de barris de petróleo suficientes para 30 anos de exploração. Mas a verdadeira riqueza vem da agricultura. Uganda é o maior exportador de café da África, segundo maior produtor de banana do mundo e líder em cultivo de baunilha. Salário mínimo é de apenas $30 por mês, mas custo de vida é proporcionalmente baixo. Empreendedorismo explode. 80% da população trabalha por conta própria. O problema? Apenas 15% da população tem conta bancária, e corrupção ainda devora recursos públicos. Uganda é a prova viva de que a África é muito mais complexa e fascinante do que Hollywood. A mídia mundial mostram. Esta pérola de África conseguiu algo extraordinário: ressurgir de genocídio, ditadura e AIDS para se tornar uma das economias que mais crescem no continente. Aqui protegem 50% dos últimos gorilas das montanhas quando o resto do mundo os abandonou. Aqui nasce o Nilo, o sangue que deu vida à civilização egípcia. Aqui 50 etnias diferentes convivem numa diversidade cultural que envergonha países que se dizem multiculturais. Sim, é um país pobre. Sim, tem problemas enormes. Sim, poligamia e tradições tribais chocam nossos valores ocidentais. Mas é também um país de uma riqueza natural absurda, pessoas resilientes que sobreviveram ao impossível, e um potencial econômico que pode explodir nos próximos 20 anos. Uganda não é apenas um destino, é uma lição de que renascimento é sempre possível, não importa quão fundo você tenha caído. Se esta jornada pela Uganda real impressionou vocês, deixem aquele like épico, se inscrevam para mais realidades sem filtro, e me digam nos comentários: vocês teriam coragem de viver na verdadeira pérola da África?